Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Bora fazer mais uma reflexão da semana. E o assunto de hoje vem colaborar com o famoso Setembro Amarelo, que será um mês em que vamos ouvir muito, vamos conversar muito, que eu digo assim, é que vamos ver nas redes sociais, vamos ver nos cultos em que vamos entre conversa com amigos, com colegas de trabalho, sobre o Setembro Amarelo, sobre o cuidado com a vida. E esse assunto se encaixa nesse mês. Na verdade é para a vida toda, né? De vez em quando temos que relermos, estudarmos. Aflições da vida. Bora refletir um pouco? Então, sem mais delongas, vamos começar. Será que as causas atuais das nossas aflições, dos chamados problemas, do nosso sofrimento, das nossas dores, seja física, seja moral, seja emocional, será que é causada por Deus? Por maldição? Ou somos nós mesmos os artifícios, os nossos próprios causadores das nossas aflições? Aí, muitos de vocês, meus amigos, minhas amigas, vão se perguntar ou me perguntar: não, faz mesmo. Eu causar dor a mim mesmo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Causar dor a mim mesmo? Aflição, problema? Não, você está enganado, Eduardo. Não. Vamos fazer aquela brincadeira que eu sempre faço. E eu adoro, porque eu faço comigo mesmo, eu gosto. Sou maluquinho. Vamos fazer aquela brincadeira da máquina do tempo. E vamos voltar à nossa infância, todos nós. E vamos, nossa infância, adolescência, a fase adulta, até o dia de hoje. Mas vamos ver por fora. Como se nossa vida fosse ou um filme, ou uma novela, ou a vida de outra pessoa. Mas estamos nós ali olhando. O que nós vamos ver? Ou se nós pararmos para meditar, desligarmos da rede social um tempo, da correria, e tirarmos 5, 10 minutinhos para meditar mesmo, assim, ficar quietinha, em silêncio e rememorizar nossas atitudes, nossas escolhas da vida no âmbito geral. Eu não falo só relacionamento, eu não falo só trabalho, eu não falo só com a família, eu não falo só com a amizade, eu falo no âmbito geral. Então, nós estamos lá vendo. Vou botar eu. Voltei ao tempo e estou vendo o Eduardo criança, o Eduardo adolescente, o Eduardo jovem, o Eduardo adulto, o Eduardo hoje. Estou aqui. Estou aqui vendo o Eduardo. O Eduardo está aí. Aí eu vou pensar, mas se eu não tivesse, obrigado, se eu não tivesse escolhido tal coisa, se eu não tivesse ido em tal lugar, vou dar um exemplo mais palpável.
Esse eu me perdi, vamos dar um exemplo mais palpável. Se eu começo a trabalhar, jovem, 17, 18 anos, se eu fizer as coisas corretas, se eu seguir, chegar no horário certo, trabalhar certinho, cumprir minhas funções, entregar no prazo, não bater boca, não questionar assim ofensivamente a liderança, os supervisores, o chefe, o empresário, o dono da empresa, né? O patrão, a patroa. Não brigar com meus colegas, com quem vai comer. O que eu estou plantando? Estou plantando boas vibrações, boas energias, que lá na frente vai me vir. Agora, se eu chegar com 18 anos, 19 anos, não é? 18, 19 anos, mal-humorado, brigando, xingando líder, supervisora, patrão, chefe, empresário, e não entregar o serviço da maneira correta. Eu posso não entregar 100% porque ninguém consegue entregar 100%. Nós somos humanos, nós não somos máquina. Quer dizer, somos uma máquina linda, maravilhosa, mas na acepção da palavra não somos máquinas, não somos robôs, somos seres humanos. Temos limitações físicas e não vou conseguir entregar 100%, mas vamos entregar o nosso melhor dentro do possível. Pode ser que o meu melhor, que eu penso que sou o meu melhor, não seja tão melhor assim, mas pelo menos eu estou me esforçando para ser, entendeu? Então, só que a pessoa está fazendo tudo errado, né? Está xingando, está brigando, está batendo com o colega, está xingando, não ajuda, não coopera. Aí, do nada, chega a cartinha do desligamento da função. O chamado: mamãe, fui despedido. Mamãe, não estou mais na empresa. Mamãe, não trabalho mais naquela casa. Aí, para quem não conhece, não tem contato com a religiosidade, o primeiro pensamento que vem, e é comum, que o culpado foi o supervisor, a supervisora, o chefe, a chefa, o patrão, a patroa, o empresário, a empresa. Ou pior, Deus não gosta de mim. Deus quer me ver sofrer. Mas será que é Deus que quer te ver sofrer? Será que foi aquele supervisor, que foi aquele líder, que foi aquele patrão, aquela patroa, aquele empresário, aquela dona de aquela empresa, aquele local que você trabalha, aquela loja? Será que foram eles? Ou foi as minhas atitudes que eu tive lá atrás e no decorrer as minhas escolhas? Né? Porque a primeira coisa que a gente aprende quando a gente toma contato, aqui sempre vai ter palavra da Bíblia, de Jesus, sempre. Quando a gente entra em contato, seja através da leitura, seja através de falar com um guia, né? um pastor, um padre, ou um amigo, uma pessoa mais experiente, né? Sobre a Bíblia, sobre o Evangelho de Cristo. A primeira coisa que a gente entra em contato é que Deus é um Pai soberanamente justo e bom. Se Deus é justo e é bom, é só amor, ele não pode ser aquela imagem que nós temos
que a mídia, as gerações, né? E a gente acaba tendo de um Senhor, Deus lá na nuvem, com todo respeito a quem pensa, um Senhor, barba, 1 bilhão de anos, e olhar para o Eduardo e dizer, eu não gostei do Eduardo, essa criança aí, esse vai sofrer, esse vai sofrer. Fulana, eu gostei da fulana, bonitinha. Nesse nunca vai sofrer. Não. Desculpe assim, gente, mas não. Deus não age assim. Porque Deus é justo. Deus é amor. Soberanamente justo e bom. Perfeito. E um ser humano, um ser perfeito, bom e amor, jamais vai querer o seu mal. Você, nós, eu que sou encarnado, nós, que é pai e mãe, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, não gostamos de ver nossos filhos sofrendo, chorando, mesmo que nossos filhos tenham 40, 50, 60 anos de idade, 70, quantas mãezinhas eu vejo? Né? Senhoras com os 80, 90 anos ficam com 50, 60, e se o filho se separa, e aí dá aquela tristeza, coisa, a mãe chora junto, a velhinha. Por quê? Porque é o amor, né? E imagina Deus. Então, não é Deus. Nunca é Deus que quer o nosso mal e está vendo o nosso mal. É nossos atos, nossas escolhas. Por quê? Porque tem uma lei que ela é fatal. Não tem como correr dela. É a lei de ação e reação. Exemplo palpável. Se eu pegar uma bolinha de tênis, aquelas amarelinhas, aquelas clássicas, esse aí daí é assim, mas nos anos 90, até os anos 90 que eu via, que eu brincava, eram as bolinhas de tênis. Rapaz, eu só atirar na parede, ação. Peguei a bolinha, peguei na mão, atirei na parede. Vai bater na parede e vai voltar. Então, a ação foi de atirar a bolinha. A reação foi de voltar a bolinha. E assim são nossas escolhas. Todas. As que eu faço e até as que eu deixo de fazer. Tudo assim. Por isso, quando nós vemos pessoas, nós vemos, né? Que hoje, com seus 40, 50, 60, 70 anos, 30, 20, estão com algum câncer, algum problema de saúde forte, grave, câncer de pulmão, e a gente começar a conversar com ela, ou ver mesmo, porque a gente conhece, a gente vai ver que lá atrás, lá na sua adolescência, ou criança mesmo, né, que infelizmente tem pais, tios, tias, idiotas, com perdão da palavra, que a criança tem 4, 5 anos, 6 anos, ai, que gracinha, vamos dar um golinho de cerveja, ai, olha só, tá tomando a cervejinha, vou dar uma pitadinha de cigarro. Ali nós estamos fazendo um mal incrível. Para você pode ser uma brincadeira. É uma brincadeirinha, vai fazer mal. Vai fazer mal. Porque ali pode estar ativando um vício que tem lá dentro da criança. E nós não podemos ser causadores disso. Se tiver que aparecer esse vício, essa tendência da criança no futuro ser fumante, beber, tem que ser por conta própria dela. Nós não podemos ser os causadores. E aí eu fico injuriado com esses tios, com essas tias,
que faz essa brincadeira horrível, horrível, né? Dá um golinho de cerveja, dá uma pitadinha, dá uma brincadeira, né? Brincadeira nada. Aí essa criança começa a fumar, começa a beber, vai passando a adolescência, vai fumando, vai bebendo, vida desregrada, não cuida da saúde. A gente pode comer, deve comer de tudo, mas com moderação. Porque como todos aqui sabem, a água é saudável, mas se tomarmos 1 litro já prejudica a saúde, mas 2 litros seguidos, assim, ó, aqui, ó, assim, ó, direto, sem parar, pode até morrer. Por isso nunca tente isso que eu disse, mas para ver que tudo tem que ser com moderação. Podemos comer carne? Podemos, mas moderado. Podemos comer fritura? Podemos, mas moderado. Porque nosso corpo é uma máquina. E toda máquina precisa de manutenção, precisa de respeitar o tempo dela. E o que nós vemos hoje sobre a aflição da vida, as pessoas não respeitam. Aí não respeitam quando criança, não respeitam quando adolescente, né? Vive bebendo, fumando. Né? E quando chega a fase adulta, vem as doenças. E aí culpa Deus. Sendo que lá atrás foi nós mesmos que fizemos escolhas erradas. Outro assunto. Falando do cigarro, a bebida. A bebida alcoólica, ela nos traz uma nostalgia, nos traz uma felicidade ali, mas por trás dessa falsa felicidade daquele momento, daquelas horas, a bebida alcoólica, ela acaba com uma família. O filho, a filha passa a temer ou a desrespeitar o pai que bebe, a mãe que bebe. Os casais, os relacionamentos começam a brigar, a ter desconfiança, a discutir. Então, e muitos não sabem disso. Muitos não se dão conta disso. Mas Eduardo, só fim de semana, eu estou em casa, não incomodo ninguém. Incomoda. Por mais que você não discuta, por mais que você não brigue, mas você está sendo um mau exemplo para o seu filho, para sua filha. Aquela criança está olhando para você e está pensando, está com medo, está com pavor. E qual a imagem que você quer deixar? Porque todos nós deixamos uma imagem para as pessoas que nós amamos. Porque um dia o corpo vai embora, né? Qual a imagem você quer dizer? Quer pensar, meu pai bebia, meu pai vivia bêbado, meu pai traía a mãe, meu pai isso, meu pai aquilo. Ou, meu pai era um homem bom, meu pai era compreensivo, meu pai sempre tinha uma palavra amiga, meu pai era amigo dos amigos, meu pai era meu melhor amigo, meu amigo. Aí a emoção é melhor, né? Porque o pensamento vai aonde nós estivermos, mesmo após a morte. Então, quanto mais cultivarmos coisas boas nas pessoas, mais coisas boas nós esperamos. É aquela história da famosa colheita que Jesus falou, né?
Por exemplo, se eu plantar milho mesmo, que é o mais comum aqui no Rio Grande do Sul, qualquer terreno, qualquer plantação tem que ter, né? Sítio. Eu plantei milho. Aí eu vou lá, o milho nasceu, tá bonito, tá na hora da colheita. Aí eu fico bravo, não, mas eu queria tomate. Não, daí o teu colega, teu vizinho vai, não, mas eu vi você plantando, você plantou semente de milho. Não, mas eu queria tomate. Mas você plantou. Então, como é que eu vou querer coisas boas na minha vida? Como é que eu vou querer boas vibrações? Sentir o bem-estar, me sentir em paz, me sentir em harmonia, seja sozinho, sozinha, seja com meu amigo, seja com a família. Se eu não cultivo, se eu não semeio, se eu não planto coisas boas. E como é que eu plantar coisas boas? Aqui fazer a família, fazer a uma esposa, fazer ao marido, fazer ao filho, fazer ao pai, fazer à mãe, fazer aos meus colegas de trabalho, aquilo que eu quero receber. Ou seja, por aquela pessoa mesmo, ou no futuro, ou por um estranho. Eu tenho um exemplo lindo que é, pra te ver, eu sempre falo, nos meus vídeos, e eu gostaria tanto, gente. Gostaria tanto que vocês levassem a sério e começassem a observar as pessoas, as atitudes das pessoas em nossa volta. Aí vocês começariam a entender que quando eu falo que tudo que nos acontece à nossa volta, na nossa vida, no nosso dia a dia, seja profissional, seja em casa, com a família, com os conhecidos, a todo momento é lição de Deus, é aprendizado, alguma coisa devemos tomar como uma lição, como aprender na vida. Tem uma colega, eu digo trabalha comigo porque nós somos 5.000 funcionários, colaboradores, né, dessa empresa, da Seara JBS, frigorífico, para quem não sabe. Ela não trabalha diretamente comigo, eu nem sei o nome dela. Mas para você ver, escutem para vocês verem o que é. Eu chego na noite e a minha primeira função é lavar a barreira. A barreira, para quem não está acostumado, quem é fora do âmbito de frigorífico, é onde a gente entra, porque quando a gente entra, né, tem que manter a higienização, tem que manter limpo. Todo mundo lava as botas, lava as mãos com sabão, para só depois conseguir ter acesso à entrada da fábrica, né? Que é para manter a limpeza, a organização, não entrar os germes, porque a gente lida com carne, a gente lida com alimento, a gente alimenta milhões de pessoas, não é só no Brasil, a gente alimenta mais de 120 países, então a responsabilidade é muito grande. Então a gente está sempre com a unha cortada, para quem é fora do frigorífico, a gente está sempre com a unha cortada, a barbinha feita, banho, tudo, né, luva, a gente usa luva, tudo respeitando, né, o alimento. Então, minha primeira função na noite é essa, é lavar ali, onde o pessoal lava as botas, no chão ali, manter limpo, trocar o lixo e tal. Aí tem uma colega que eu digo que trabalha direto comigo, mas não trabalha direto, porque ela é da desossa e eu sou da higienização. Nós não temos contato nenhum, porque eles vão embora meia-noite, 11h30, meia-noite, e aí é que nós começamos a trabalhar até amanhã. Então ela não tem contato nenhum, mas é colega. Não nos conhecemos. Eu não sei o nome dela e ela não sabe meu nome. Mas olha o que é a gentileza, de o que é plantar coisas boas. Nós homens, eu admito,
eu apanho para abrir o plástico ali do saco de lixo, porque às vezes ele vem muito grudado e eu não consigo achar a ponta, fico ali, porque tá com as mãos molhadas e tal, graxa, que lavei as bolas, o pessoal, o chão, o pessoal, lavando, não consigo abrir, não consigo abrir. Ela vai, entra, lava a bota, ela tá vindo a janta dela, ela volta, lava a mão, faz a volta, eu tô no cantinho ali, ela vem, aí não, praticamente, eu não sei o nome dela, não sabe o meu nome, mas uma pessoa gentil, uma pessoa que está plantando coisas boas, está plantando para no futuro. Talvez ela não sabe, talvez ela não haja assim, talvez ela haja espontaneamente, talvez ela nem tenha noção das atitudes dela. Que é uma coisa simples, é uma coisa corriqueira, que é rapidinho. Ela tá se atrapalhando. Eu disse, minha salvadora, o que eu levo de minha salvadora, eu somente preciso de vocês. Aí ela vem e abre, rapidinho, porque ela trabalha no PPHO da Desossa, ela também é da higienização, mas da parte da produção ali, então. Então, puf, rapidinho ali. Coisa que às vezes, quando ela não aparece, eu levo uns 20 minutos ou mais e me atrapalha a minha outra função. A gentileza. Gentileza. E o que é isso? Aqui, ó, eu estou falando bem dela. E no que eu estou falando bem dela agora, nesse momento, tá chegando a boa vibração nela onde ela tá, que eu não sei onde é que é. E ela tá. Assim, tá trabalhando essa hora. Aonde ela tá? Tá trabalhando lá? Lei, tá trabalhando? Vai estar chegando a vibração do meu pensamento aqui, que eu estou falando bem dela. Né? Vai dar uma sensação de bem-estar dela, talvez um sorriso e a felicidade. E isso é colher, plantar coisas boas. Ela plantou, ela planta. E é isso que, para nós evitarmos as aflições da vida, as preocupações severas, as coisas que nos acontecem, a maioria das aflições, nós podemos evitar. Basta saber o que nós queremos para o futuro. Nós queremos coisas boas? Queremos que alguém lembre bem de nós? Que alguém tenha boas lembranças de nós? Então vamos ver como nós vamos agir. Porque se eu agir rancoroso, aquela famosa que todo mundo fala e todo mundo vive, né? Brinca entre amizade. Quando sempre tem uma pessoa, né, que a gente... Bom dia! A pessoa... Bom dia por quê? Eu não vejo nada de bom. Tem que vir trabalhar? O que a pessoa tá... O que essa pessoa que disse isso? Eu não vejo nada de bom. Bom dia por quê? Hoje é segunda-feira, tem que vir trabalhar. Chega sexta-feira. O que essa pessoa está plantando para ela? Está plantando coisas boas? Não. Porque uma pessoa assim, que nada tá bom na vida, ela afasta as pessoas de perto dela. Porque ninguém consegue conviver com uma pessoa assim. Porque só atrai. Nós somos o que pensamos, nós somos o que falamos, nós somos o que agimos. E lá na frente nós veremos o que nós fizemos. Então, voltando ao assunto, só uma reflexão curta. As aflições da vida não é Deus que quer para nós. Não é Jesus. Não são os mentores. Não são os anjos da guarda que querem, que ficam felizes. Ai, o Eduardo sofrendo lá. Ai, que... Pelo contrário, né? Eles ficam... por que o Eduardo fez essas escolhas? Ele tinha um futuro tão grande. Agora tá pagando, agora tá recebendo a ação que ele fez. Eu espero que ele aprenda a lição e não repita o erro. Não faça mais.
Mas jamais o Deus, Jesus, teu anjo da guarda, teu mentor, vai ficar dando risada, se regozijando porque você está sofrendo. Não, porque eles sabem que foi você que plantou, fui eu que plantei, que escolhi. É duro, né, meus irmãos? É uma palavra forte. Mas não leve para o coração o que eu falei agora. Mas sim, tire um tempinho quando puderem e vocês verão. Revoltem as suas atitudes, revoltem as suas escolhas para a vida, seja para a vida emocional, seja para a vida financeira, seja para a vida profissional. E vocês verão, assim como eu tive que fazer essa reflexão e ainda faço, que como vivemos são frutos de nossas escolhas. Então, aí pode ser que você diga, mas o sofrimento não vai acabar nunca? Será que eu fui tão ruim assim? Será que eu fiz tanta maldade assim? Acalma o coração. Por quê? Podemos estar sofrendo, podemos estar passando por uma dificuldade, uma DR, né, forte no relacionamento, com a namorada, com a esposa, com o marido, com a família, tá? No trabalho. Mas vamos parar, vamos respirar fundo e vamos ver, analisarmos, porque o segredo está em nos conhecermos. Porque se eu não me conheço por dentro, a minha alma, como eu realmente sou, não tem como eu reconhecer o outro, a outra. Procurar ver quais as atitudes que eu faço, o que eu falo, como eu ajo na situação, como eu resolvo a situação, se eu gostaria que outra pessoa qualquer fizesse o mesmo que eu faço. Será que eu me sentiria bem? Se eu achar que eu me sentiria bem, se eu perceber que eu sentiria bem, então eu estou no caminho certo. Agora, se eu pensar, mas eu não gostaria que chegasse uma pessoa e Eduardo, tu é isso, 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 isso. Eduardo, tu é vagabundo, tu é isso. Eduardo, tu não vale nada. Então Eduardo, se eu não gostaria, se eu não me sentiria bem com a pessoa fazendo isso, ou uma fofoca de mim, eu, Eduardo, não posso. Fulano, tu é vagabunda. Fulano, tu é isso. Fulano, tu é aquilo. Apontar o dedo, fazer a fofoca do fulano, da fulana, porque eu não gostaria que fizesse uma fofoca de mim. Eu não gostaria que me apontasse o dedo. Então, o segredo. Jesus mesmo falava isso aí. O segredo é o autoconhecimento, a reflexão, a meditação. Gente, Jesus que é Jesus. O homem santo. O homem, quando eu digo o homem, é o ser humano no geral, né? Porque a gente fala assim, o homem, mas é no geral, homem e mulher. O ser humano mais perfeito, o ser humano que não deve nada, que já esteve entre nós, que teve corpo igual nós, carne, viveu as mesmas coisas que nós. Ele, todas as manhãs, antes de começar o dia dele, né, as coisas dele, que nem nós, ele se retirava, ou levantava mais cedo, né, de madrugada, ia para o monte, para o morrinho lá, para o cantinho, ia meditar, né? Ele ficava quietinho, meditando. Nós sabemos que ele ficava quietinho, na verdade a alma dele estava falando com quem? Falando com quem?
falando com o nosso Pai, falando com Deus. Por que ele fazia isso? Antes de começar o dia, antes de começar a tarefa. Nós podemos fazer isso antes de começar a semana, já que durante o dia não dá mesmo. Durante a nossa semana é corrida, é correria, nós temos prazos, temos horários a entregar, né? Pegar ônibus e tal, trânsito. Então, no domingo, para a semana toda, no domingo a gente faz isso, né? Meditação. 4, 5 minutinhos, pensando e falando com Deus. Pai, sei que tal problema está me acontecendo. 90% deve ser culpa minha mesmo, eu devo ter agido errado. Me dê uma clareza, me dê uma luz. Porque a oração é isso, é conversar com o Pai. Se você tem intimidade com a sua mãe, com o seu pai, por que não vai ter intimidade com ele, que é só amor, que é só justiça? Né? E aí, desabafa. Pai, onde é que eu estou errando, Pai? Eu sei que se eu moro sozinho é por causa dessas escolhas. Se eu me separei é por causa dessas escolhas. Se não está dando certo com a minha namorada, com a minha esposa, com a minha marido, é por essas escolhas. Me ajude. Alguma coisa está errada. Eu sei que a maioria das culpas é minha. Me ajude a corrigir. E aí vai vindo as clarezas, vai vindo. Aí você vai se esforçando a mudar. E aí, quando você entende, quando você percebe que caminhar com Jesus, ao lado de Jesus, ou da santidade que você venera, né? Essas aflições da vida se tornam leves. Elas existem. Eu não vou ser hipócrita de dizer para você, meu amigo, que ela não vai existir. Porque agora está na igreja, agora é da doutrina espírita, agora lê a Bíblia, agora reza, grava vídeo, acabou. Não, nós somos seres humanos. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Nós não somos turistas, como a maioria pensa, né? Nós estamos aqui para um propósito. E o propósito é crescermos, evoluirmos cada vez mais. Crescermos como seres humanos, crescermos como pai, como mãe, como homens de família, mulheres de família, em sociedade. Nos tornarmos cada vez mais a nossa moral, nossas virtudes, nossas qualidades amplificadas, melhores. Então, as aflições, os problemas, as dificuldades, as separações, as intrigas, as fofocas, as maledicências que tem para cima de você, de nós, vai existir, sempre vai existir. Afinal, nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal persiste, onde o mal existe mais. Onde a gente vê mais pessoas maldosas, pessoas com inveja, pessoas puxando tapete, pessoas que não querem o teu crescimento material, profissional, mas principalmente o emocional, espiritual, religioso. Porque sabe que quando você está caminhando do lado de Jesus, ou da santidade que você venera, você vira uma fortaleza. Você enfrenta as mesmas dificuldades. Você enfrenta os mesmos problemas. Os mesmos empecilhos. Você tem as mesmas ferramentas de trabalho. A sua resolução, ela se torna, aos olhos de quem vê por fora, incompreensível. Como é? Peraí, tem a mesma ferramenta que eu, ganha a mesma coisa que eu, trabalha do mesmo jeito que eu, está passando pelos mesmos problemas que eu, mas como é que a pessoa está sempre rindo? Como é que a pessoa está feliz? Olha a pele daquela pessoa, olha o corpo, olha
Como é que o dinheiro dobra se a pessoa ganha a mesma coisa que eu? Olha, a saúde, como é que a pessoa tem saúde se a pessoa trabalha mais que eu até? Resolve o problema, né? Mas é que nós temos Deus, nós temos Jesus. Nós sabemos que quando aquela aflição chega, quando aquela separação, que geralmente é a maioria dos problemas, que acaba o mundo da pessoa, principalmente do homem, né? Porque nós homens somos dependentes das mulheres, nós somos dependentes, né? Porque eu sempre brinco, né? Quando eu tenho intimidade assim, sempre brinco. Nós homens, a maioria de nós admite, mas a gente quer casar é com a mãe. Por quê? Porque a gente casa com a mulher e a gente quer que a mulher cuide da casa sozinha, cuide da criança sozinha, lava a roupa, lava as coisas, limpa a casa, faça a nossa comida, né? E nos agrade. Esteja sempre cheirosa, sempre perfumada, sempre bonita, cabelinho, para nos agradar. Né? E aí quando dá a separação, quando termina o relacionamento, que nós não temos mais isso, né? Nós não temos mais uma empregada, digo, a mulher, a empregada. Uma empregada, eu me baixei aqui para as mulheres não saber. Quando nós não temos a nossa empregada mais, aquela que lava a nossa roupa, aquela que lava a nossa casa, aquela que faz a nossa comida, aquela que está sempre cheirosa, sempre limpinha, cuida dos nossos filhos, de graça. Quando nós não temos mais, quando dá a separação, e se nós não estamos com Jesus, com Deus, né? O mundo acaba, porque daí nós não nos preparamos, né? Nós não cultivamos aprender a lavar, aprender a cuidar da casa, aprender a cuidar do filho, aprender a viver sem a mulher, né? Mesmo com a mulher, mesmo com o marido, a gente tem que aprender essas coisas. Para quando acontecer, a gente não levar aquele baque. E é onde eu vejo, e eu sei que você, todo mundo vê, que a maioria leva esse baque. A maioria leva esse baque. Porque não se preparou emocionalmente. E é onde começa a beber, começa, né, vai para os lugares onde vai encontrar só pessoas que vivem assim também, bebendo, uma vida louca, né, vida mundana, como a gente fala. E aí, como é que vai dar um relacionamento sério assim? Dá só de 2, 3 meses, 6 meses, um ano, e ele briga, deu traição, deu separação, e vira uma bola de neve, porque você não se prepara. Quando você se prepara com Deus, com Jesus, pode demorar. Pode demorar 10, 15, 20 anos. Mas o dia, já que estamos falando de relacionamento, Jesus, Deus vai colocar no seu caminho, na sua estrada, uma pessoa aos seus olhos perfeita. Pode não ser perfeita de beleza, né? Mas as qualidades, as virtudes que você idealizou. Porque todos nós aqui já passamos por essa fase aí da brincadeira. Mas quando você crescer, fulana, qual é o seu ideal de marido, de mulher? Aí a gente vai dizer, é que seja assim, assado, que faça isso, que faça aquilo, que não beba, que não fuga, que não sei o quê, que me respeite, que eu dê para me confiar. Então a gente sempre faz uma lista, né? A gente sempre faz uma lista. Não vem dizer que você nunca fez, você fez, mesmo que seja de pensamento, uma lista. Mas como que Deus vai entregar essa lista? Deus está lá com a lista. Deus, desde quando você tinha 14, 15 anos, 17 anos, começou a pensar nisso, que fez a lista, Deus fez, mas Deus fez. Como é que eu vou entregar para ele se ele não está preparado? É que ele tem uma pequena, um provérbio
provérbio chinês, que eu gosto muito. E eu aplico muito na minha vida, por mais que muitas pessoas pensam que eu não aplico, mas eu aplico, que é assim, ó. Começa assim o provérbio. Um jovem foi falar com um mestre, sabe aqueles anciãos, né, na China, o sábio, o eremita, foi falar com ele. Aí o jovem, né, jovem, 17, 18 anos, né, tudo é curiosidade, é novidade. Mestre, existe mulher perfeita? Aí o mestre olhou para ele, sábio, né? Imagina aqueles senhores barbudinhos, né? Com 70, 80 anos, 90 anos. Que a gente tem muito por aí, são sábios mesmo. A gente aprende muito com as pessoas mais experientes. Vocês não fazem ideia, gente. Quem convive, quem conversa com esses, a gente aprende muito. Eu, graças a Deus, tive a honra de conviver com muitos idosos. Né? Aqueles amigos e amigas do meu avô, da minha avó, e assim vai. Então eu convivia muito com eles, de muitos ensinamentos, muitas vivências devido a isso. Então, voltando ao provérbio, aí o sábio respondeu: sim, sim, meu rapaz, sim, meu filho, existe mulher perfeita. Aí o rapaz ficou, opa! Então eu tenho. Então é só eu procurar, mestre. Aí o mestre olhou para ele, viu tudo, né? O jovem. Tudo para aprender ainda, tudo. Né? Imagina uma pessoa com 16, 17 anos, até os 50, 60, 70, 80, tem ele experiências, né, de vida boas, mas... Aí olhou para ele e disse: mas essa mulher perfeita, com todas as qualidades, será que você vai estar perfeito, perfeita para ele, para ela? Aí isso bate em mim, bate em você, porque provérbio é para isso, né? É pra gente, é uma frasezinha pequena, é uma história pequena, mas é pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente, né, se situar, fazer uma filosofia daquilo. E aí a gente pensa, pô, mas se eu quero, no meu caso homem, né? Se eu quero uma mulher com todas aquelas virtudes que eu coloquei, bonita, qualidade, honesta, não traia, né? Humilde. Mas será que eu sou assim? Então é melhor. Qual é a lição disso? A lição é, para resumir, já vou terminar já. A lição é: faça a lista? Faça. Mas procure ser igual àquela lista, para que Deus, quando você for igual àquela lista que você fez sobre a pessoa ideal que você quer, chegue nos seus caminhos. Porque quanto você não for compatível com aquela lista, a pessoa humilde, eu quero uma pessoa humilde, eu quero uma pessoa caridosa, eu quero uma pessoa que me entenda, eu quero uma pessoa que não tenha preconceito. Então eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser caridoso, eu não posso ter preconceito. Vocês estão entendendo? Porque a maioria dos relacionamentos não dá certo por causa disso. Que as pessoas não pensam nisso. E aí, por causa da carência, por causa daquele medo do que os outros vão falar, do que fulano tá sozinho há muito tempo. E aí já vai correndo ficar com alguém, porque eu não posso deixar que falem que eu sou sozinho, que eu sou encalhado, que eu sou encalhada. Não tenha pressa. No momento certo, quanto mais você se fortalece fisicamente, emocionalmente, a sua vibração eleva. E você só atrai aquela pessoa, homem ou mulher, compatível a você.
Porque Deus quer o seu bem, Deus quer o seu melhor. E você se apressando é aonde só encontra que a gente vê, né? A gente vê. Você vê também. Pessoas que só querem o momento. E é onde só dá as confusões e a pessoa fica um mês, 2, 3, um ano, e é briga, confusão, gritaria, porque não são compatíveis, porque se escolheram pela carência, não pela escolha da mente e principalmente do coração. Como que nós fazemos uma escolha com o coração? Quando nós vemos as qualidades da pessoa, os defeitos da pessoa, aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada, mas nós compreendemos que a maioria das coisas que nos agradam, das qualidades, das virtudes, sobrepõe, são maiores que as que não nos agradam. Quando nós compreendemos que aquele homem, aquela mulher, apesar do que os outros falem, ou que eu mesmo pense às vezes, mas se eu parar para pensar, aquela pessoa me faz feliz, aquela pessoa me respeita, aquela pessoa é fiel para mim, aquela pessoa cuida de mim, aquela pessoa tem uma amizade sincera comigo. E aí você vai vendo que não vale a pena ficar por aí pulando de galho em galho, e as suas aflições do relacionamento, os seus problemas, aquelas brigaiadas, aquelas diz que me diz, que as confusão que dá, as DR, diminui. Porque você está compreendendo o que é o real valor, o que é o real sentido da palavra amor. Entendeu? É isso que temos que ter em mente. Então, as aflições da vida, para terminar a lição, as aflições da vida, somos nós mesmos os artífices de 99% dos momentos ruins que estamos passando ou iremos passar. É as nossas escolhas que definirão o nosso presente, nosso futuro. As nossas escolhas do passado definem o que somos hoje, o que recebemos hoje, como estamos vivendo hoje, e nossas escolhas de hoje, amanhã, refletirão o que nós receberemos no futuro. Se nós queremos no futuro, já que agora não dá para voltar para o passado e apagar, refazer aquilo que nos causou, que nós estamos sofrendo hoje, seja desemprego, seja separação, seja uma pequena discussão ali com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido. Mas a partir de hoje, eu vou plantar para um dia, sem aquela coisa de ficar esperando. Não, vou plantar hoje porque daqui 2, 3 dias eu quero receber. Não, a gente planta e espera. É tudo no tempo de Deus. É que nós, seres humanos, temos pressa, temos correria. Mas é no tempo de Deus, minha gente. Deus sabe o que é melhor para nós. Tem muitas coisas que a gente pensa, eu mesmo penso, se eu tivesse recebido essas bênçãos 10 anos atrás, não teria valorizado, não teria percebido que não é uma simples bênção, não é um simples milagre de Deus, é a bênção, é o milagre, porque quem me conhece, ou me conheceu, há 5, 4, 5, 10 anos atrás, mas jamais, mas sem hipótese alguma, se poderia dizer, eu faço uma aposta contigo, fulano, eu te dou R$1 milhão, assina o papel agora, que o Eduardo vai fazer vídeo, vai deixar a timidez de lado,
vai ser mais simpático, vai ser mais parceiro, vai ler a Bíblia, vai ser uma pessoa com compaixão, com empatia. Quem me conheceu há 10 anos atrás, eu disse, não, pode me dar 1 milhão aqui, que já perdeu. O Eduardo é tímido, o Eduardo é retraído. Tu ali para tirar uma foto, é uma briga. Para sentar perto dele é uma briga. Tem que forçar, tem que amarrar, tem que segurar assim. Não. É marrento, é birrento, é tudo diento. Mas o que Deus fez? Deus fez um milagre, fez uma transformação. E essa transformação que fez na minha vida, fará na sua, meu amigo, minha amiga. Porque eu era muito retraído por causa disso aqui. Mas Deus está mostrando justamente, escolheu eu para falar com você, com vocês, sobre Ele, sobre Jesus, sobre as realidades da vida, para mostrar para você, meu amigo, minha amiga, que todos nós, sem exceção, temos condições de mudar, de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Que se hoje somos tímidos, se hoje temos vergonha de ligar a câmera ou tirar uma foto, que se nós dermos o primeiro passo, Deus nos apoiará. E aqui, não sei se esse vídeo vai chegar, mas quero agradecer a minha supervisora Suzana, com todo respeito, com todo carinho, que chegou em minha vida e mudou. Ela faz parte dessa mudança, desse milagre. Que é para mostrar para vocês que Deus coloca as pessoas, que ela acreditou em mim. E ela me convidou para fazer uma oração, para falar 5 minutos, 2, com meus colegas, plateia, 30, 40 pessoas, em volta, ao vivo, voz alta. O que era o desafio para o tímido, para o introvertido, foi uma bênção. Por quê? Porque Deus falou para mim, vai, dá o primeiro passo e eu vou te apoiar. Eu vou estar contigo e você vai conseguir. E consegui. Tremendo. Gaguejando. Vai conseguir. Obrigado, Suzana. Deus te abençoe. Deus te retribui em dobro. Esse pequeno, para você, um pequeno gesto. Mas fez parte do milagre e do trabalho de Deus em minha vida. E assim fará parte da vida de todos vocês. Então, Deus levanta os caídos. E eu sou. Aqui é o desabafo. E eu sou. Deus está mostrando que se eu, que estava lá embaixo, consigo hoje, com a ajuda dele, falar 20, 30, 40, 1 hora, 2, se for necessário, com as palavras dele, com o pensamento dele, com a inspiração dele, com a ajuda dele. Por que que você, meu amigo, minha amiga, não pode mudar a sua vida? Pare, pense, reflita e comece a fazer diferente. Dê o primeiro passo naquilo que você quer fazer, naquilo que você deseja fazer, naquilo que você sonha em transformar seu estilo de vida, sua personalidade, ou realizar o seu sonho
que muitos é casa própria, terreno, carro, trocar de profissão ou crescer na profissão, virar líder, virar supervisor, virar gerente, virar patrão, virar empresário. Dê o primeiro passo com Jesus do lado. Não abandone a Bíblia. Não abandone a sua fé. Que no momento certo, Ele está o tempo todo, mas no momento certo Deus está com você o tempo todo. Mas você dando o primeiro passo, Ele te apoia. Não tem uma passagem de Jesus, que Jesus fala, ide, para os apóstolos, quando Ele separou de 2 em 2, para ir nas cidades vizinhas, no caso lá, para espalhar o Evangelho, espalhar as palavras dele. Ide, espalhar. Que terá local, que Deus te dará palavras, que você falará em fogo, falará em línguas, né? Como está lá na Bíblia, no Evangelho. Canta de cabeça. Falar em línguas. É isso. Dê o primeiro passo e Deus vai te mostrando o caminho. No começo você vai, se a fala vai tremendo, vai gaguejando, né? Mas ali, vai, você vai treinando e Deus te usa. E assim é a função que você quiser no seu sonho. Então não desista. E nunca deixe que ninguém te diminui. Não saia brigando, não saia discutindo. Isso aí não precisa. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, ainda mais de maldade, volta. É aonde dá as doenças, é aonde dá as desavenças, é aonde não vive bem em família, não vive bem com a esposa, com o marido, e a pessoa não sabe por quê. Mas é que a pessoa é invejosa, a pessoa briga, a pessoa fala bobagem, a pessoa diminui o outro, a outra, mesmo que faça só no trabalho, ou só entre os amigos, entre as pessoas, e não em casa, mas isso reverbera, isso volta, porque o pai, como muitos antigos diziam, né, nossos avós, nossos tios, nossas mães, nossos pais, o pai não dorme, e ele não dorme. E se ele sabe que você tem ele no coração, que você, apesar do sofrimento, apesar das pessoas te diminuindo, apesar das pessoas te derrubando, dizendo que você não pode, que você não tem condições, que você... isso aí de comprar um terreno, a casa, jamais. Isso não é para você. Não desista. Você ser gerente, ser supervisor, isso aí não é para você. Se você tem esse sonho, vá em frente. Mas vá com Deus. Vá com Jesus. Tenha sempre Ele do seu lado. E como ele sempre tem Ele? Através das orações, através das leituras saudáveis. Hoje, dos vídeos, das palestras, desde a igreja, de no centro, mas principalmente tendo uma boa conduta, sendo homem, sendo mulher. Seja gentil em todos, não só com os ricos, mas gentil com todos, sem exceção. Porque Deus está olhando. Deus está vendo. E no momento certo, Ele te fortalece e vai fortalecer. Essas bênçãos, essa alegria que eu tenho, que eu faço esses vídeos com prazer para vocês, porque eu sei que assim como Ele me levantou, assim como Ele me reergueu, fortaleceu a minha fé, e mais nada me atinge, vai acontecer e já está acontecendo com você, meu amigo e amiga. Uma bênção, boa tarde, bom finalzinho de tarde, de noite, e até amanhã ou até de madrugada, que assim seja e assim será. Muito obrigado por estarem aqui, que Deus abençoe a todos vocês, e obrigado por ficarem até o fim, que é um desabafo. Aqui não é lei cagar regra, como diz, desculpe a palavra, né? Aqui é um amigo falando com os amigos. Faço de conta que eu estou na casa de cada um de vocês. Assim como quando eu abro a câmera,
eu sinto no coração, de verdade, louco, mas é de verdade. Eu sinto no coração que eu estou na casa de cada um de vocês, tomando chimarrão, tomando um cafezinho, conversando. Conversa saudável. Porque quanto mais pessoas tiverem assuntos saudáveis, assuntos que agreguem, assuntos que nos fazem refletir, que nos trazem para Deus, para Jesus, mas principalmente para o nosso bem-estar, para nós nos sentirmos bem, levantar a nossa moral, nosso bem-estar, Deus aplaude, Deus fica feliz. E quando Deus fica feliz, é só bênçãos em todas as suas vidas, nossas vidas. Não é só eu que recebo essa unção, como os irmãos falam, nesse exato momento, mas todo aquele, toda aquela que com fé estuda junto comigo. Porque todas as minhas frases, todos os meus pensamentos que eu venho fazer para vocês aqui é estudado, é lido, é falado de coração. O que eu faço, o que eu quero fazer, o que eu penso em fazer, o que eu tento fazer para melhorar a minha vida emocional, material, profissional e mental, quero de coração compartilhar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. Um ótimo fim de semana a todos. E bom trabalho para aqueles que vão trabalhar. Que assim seja e assim será. Muito obrigado.